Olá, dando continuidade aí ao nosso conteúdo. Hoje nós falaremos um pouco sobre a biomecânica do pé e tornozelo. Okay? Esse será o nosso conteúdo de hoje, o nosso último conteúdo, né? Começamos com quadril, depois fomos para joelho e agora iremos terminar na biomecânica de pé e tornozelo. Então vamos lá. O pé, ele é considerado uma das mais importantes articulações do corpo, pois além de possuir importantes funções no suporte de peso e na marcha, ele é a causa de várias patologias, instabilidade ou desequilíbrio em todo o sistema esquelético. Quando nós pensamos no pé, propriamente dito, muitas vezes é que alterações biomecânicas instaladas diretamente na articulação, né, como um todo do tornozelo e pé, ele irá influenciar diretamente nas articulações superiores. Eu gosto sempre de dar esse exemplo que o nosso pé é como se fosse a coluna da nossa casa. Se essa coluna está torta, se essa coluna está desalinhada, consequentemente, as estruturas acima também sofrerão adaptações. A mesma coisa acontece no nosso pé, tá? Vários estudos comprovam que os pacientes que apresentam um pé mais cavo, um pé mais plano, um paciente mais aí com um pé muito em inversão ou inversão, eles acabam tendo adaptações na sua estrutura corporal para tentar minimizar, né, esse desequilíbrio muscular, para minimizar, muitas das vezes, essa alteração biomecânica, ok? Então, sempre quando nós formos avaliar um paciente, dependendo da patologia, nós não para a região, né, para essa extremidade inferior, ok? Seguindo. Olha só, o pé ele é composto de ações. Então, vamos lembrar um pouquinho de anatomia. Né? Nós temos aqui na parte mais superior o talos que irá se articular com a tíbia e com a fíbula. Nós temos mais inferior o osso calcâneo. Aí nós temos o cuboide, o osso navicular. Aí nós viemos para 3 ossos com o mesmo nome, né? O cuneiforme lateral, o cuneiforme intermédio e o cuneiforme medial. Aí nós vamos para o metatarso, sempre lembrando que nós começamos a contar a partir do primeiro dedo, né? Então ali no caso do membro inferior seria o hálux. Então, primeiro metatarso, segundo metatarso, terceiro metatarso, quarto metatarso, quinto metatarso. Aí nós vamos para as falanges, né? Lembrando que o primeiro aqui é o hálux, ele só tem a falange proximal e a falange distal. E depois os outros, do segundo até o quinto, nós teremos as falanges proximais, falange média e falange distal, ok? O pé vai ser dividido também em antepé, que é essa parte aqui da frente, okay? Que vai ser compreendido da região de metatarso e a região de falange, então ela é chamada aqui de antepé. Nós temos essa região, nós temos aí o osso cuboide, navicular e os cuneiformes de médio pé, e onde nós temos ali também a região de calcâneo e o talos, nós temos a região de retropé, ok? Então ele também é dividido dessa forma, repetindo, a região de retropé, calcâneo e talos, região de médio pé, onde nós temos aí o cuboide, navicular e os cuneiformes, e a região de antepé, que será composta dos ossos do metatarso e as falanges. A região do pé, ele também será dividida em região de tarso, aqui atrás, né? Aí pega um pouquinho, né? Vai pegar aqui a região de cuboide, né? O navicular e os cuneiformes. Então eu tenho a região de tarso, a região de metatarso e a região de falanges, ok? Repetindo, ó.
região de tarso, região de metatarso e as falanges, ok? Mesma coisa, né? Fazendo aí uma analogia ou fazendo uma associação, mesma coisa das mãos, né? Mas só que nas mãos nós temos aí carpo, metacarpo e falange, ok? Então, seguindo. Articulação do tornozelo. Então, olha só, a articulação do tornozelo, ela vai ter aí, né? Então, olha só, tornozelo, complexo articular distal dos membros inferiores. A articulação do tornozelo, nós temos a articulação tibiotársica, nada mais é do que a união da tíbia com a fíbula, a sua região distal, né, a sua extremidade distal desses ossos, da tíbia e da fíbula. Eu tenho um outro, que aí eu não coloquei aqui, mas vocês coloquem na anotação de vocês, que é a articulação talocrural, que ela vai ser formada aí pela extremidade inferior da tíbia e da fíbula e o dorso do talos, ok? Então, voltando, ó, eu tenho a região, a articulação tibiotársica, formada aqui, né, pela extremidade distal da tíbia e da fíbula. Eu tenho a articulação talocrural, formada pela extremidade inferior da tíbia, da fíbula e o dorso do talos, ok? Eu tenho a articulação subtalar, que é formado aí pelo talos e o osso calcâneo. E eu tenho a articulação mediotársica, ok? Então, nós temos aí essas articulações aí, são colocando aí como uma das principais. Essa articulação mediotársica nada mais é do que a articulação desses ossos que nós comentamos, tá? O osso cuboide, os ossos cuneiformes e o osso navicular. Então, a gente tem, né, a articulação talonavicular, a articulação calcâneo-cuboide. Então, a gente tem, dando um exemplo dessas articulações, ok? Então, nós temos essas aí. Na outra imagem, a gente consegue visualizar. Então, olha só. Articulação tibiotársica, a união da tíbia e da fíbula, suas extremidades distais. Eu tenho a articulação, ó, subtalar, formada aí pelo talos e o calcâneo. Eu tenho a articulação mediotársica, formada pelos ossos do médio pé, ok? Aqui, né, se a gente não foi colocado, mas a gente pensando na articulação talocrural, nada mais cedo que a fíbula com a tíbia, e se eu fosse aumentar um pouquinho aqui esse vermelhinho, eu puxaria um pouquinho mais para ele pegar, né, poder ali compreender o dorso do talos, ok? Olha só, na articulação tibiotársica, né, quais são os movimentos que nós realizamos na articulação tibiotársica? Nós realizamos o movimento de dorsiflexão e o movimento de flexão plantar. É uma articulação que ela tem como característica ser, né, classificada como dobradiça, ou chamada como gínglimo, né, que é uma característica de uma articulação sinovial do tipo gínglimo, a articulação tendo como característica sendo formato de dobradiça. Num plano sagital, ela consegue realizar, né, o movimento de dorso, o movimento de plantiflexão. Apresenta apenas 1 grau de amplitude de movimento, na verdade, um grau de liberdade, para ser mais correto aqui. Então, olha só, a questão da gonometria. O tornozelo pode ser dó de acordo com o autor, né, de acordo com o que a gente for usar como referência. E a amplitude de movimento em flexão plantar, o plano de flexão do tornozelo, é de aproximadamente 45 graus. No movimento, na articulação subtalar. A articulação subtalar tem como característica uma articulação do tipo plana, também é uma articulação sinovial. E nós realizamos o movimento de inversão e o movimento de eversão. Onde? O movimento de inversão é um movimento combinado de supinação, adução e flexão plantar. Ok? Já na eversão,
é um movimento combinado de pronação, abdução e dorsiflexão. Ok? Articulação mediotársica. Quais são os movimentos que nós conseguimos realizar nessa articulação mediotársica? Nós conseguimos realizar o movimento de adução e o movimento de abdução. Onde o movimento de adução é o movimento do antepé em direção medial e o movimento de abdução é o movimento do antepé na direção lateral. Então, sendo assim, né, dessa maneira, pode-se concluir que o complexo articular do tornozelo ele possui movimento nos três planos, no plano sagital, plano frontal e plano transverso. Aqui novamente, só que mostrando de uma outra vista, a articulação subtalar, né, articulação em talo calcâneo, articulação mediotársica, aquilo que eu comentei com vocês, né, que compreende os ossos daqui da região de médio pé. Articulação tarso-metatársica, a região de tarso juntamente com a região de metatarso. Articulação metatarso-falangiano, então são os ossos aqui do metatarso com as falanges, ok? E as articulações interfalangianas. Arcos plantares, né? Provavelmente vocês já viram, né? Que com certeza já tenham observado isso, mas às vezes não se atentaram tanto para esses arcos. Nós temos aí 3 arcos, tá, nos nossos pés. Na maioria, né, esses arcos são fisiológicos, mas podem existir variações anatômicas entre um indivíduo e outro. Então, o que vem a ser? São arcos formados pelos pontos de apoio dos pés. São importantes para a distribuição de peso de forma adequada na planta do pé. Nós temos o arco longitudinal medial, o arco longitudinal lateral e o arco transverso. A seguir eu mostro, então olha só, eu tenho o arco longitudinal medial, ok? Esse que nós observamos numa vista medial para saber se o paciente apresenta um pé mais cavo ou um pé mais plano. Nós temos aí o arco longitudinal lateral, ok? E nós temos o arco transverso, localizado lá na metatarso falangiano. Então, são esses 3 arcos, e esses arcos são importantes, como dito anteriormente, para a distribuição de cargas.